Eu quero estudar durante esse mês de maio alguns assuntos, temas pontuais relacionados à nossa vida. Eu quero falar sobre vida espiritual, vida financeira, vida familiar e, se der certo, se der tempo, vida profissional, sentimental. Vamos tratar sobre isso durante esse mês. E o tema que me veio na mente foi esse. Estava em casa 2 semanas atrás e eu ouvi essa expressão: cuide da sua vida. É o que eu tenho feito, inclusive, ultimamente. A verdade, eu já falei aqui, ultimamente, eu nem cuido da minha vida, eu cuido da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente cuidando, né? Mas, tema de hoje: cuide da sua vida espiritual. Nós precisamos despertar para a vida espiritual. Os crentes do século 21 estão muito ligados à vida material, à matéria. E por conta dessa ligação com a matéria, existem igrejas e pregadores, nada contra. Cada um vai se apresentar diante de Deus um dia e dar conta do que ensinou. Mas muitas igrejas hoje que incentivam, tratam muito, gastam muito tempo para tratar sobre assuntos relacionados à vida humana. Nada contra. Mas como eu disse há pouco, Deus está mais interessado em salvar a mim e a você do que ver a gente aqui cheio de riqueza, de coisa, porque infelizmente as pessoas não sabem controlar isso, não sabem conviver com riqueza, com a bênção do Senhor, infelizmente. Mas as pessoas buscam isso, desejam isso, brigam por isso, discutem por isso, e se esquecem muitas vezes da sua vida espiritual. Porque, irmão, irmã, se eu e você morrermos hoje, se você morrer hoje, e eu espero que não, mas se você morrer hoje, como é que está a tua vida espiritual? Você tem plena convicção que você está ligado com Deus? Você já recebeu Jesus como Salvador? O seu nome está escrito no livro da vida, você já se batizou e tal? Você está vivendo uma vida digna, fugindo do pecado, adorando a Deus porque Deus é santo e a sua santidade ela é tão grande, tão maravilhosa, que até nos constrange através de ser tão santo, tão poderoso o nosso Deus. A gente tem essa ligação com Deus, ou a gente reduz esse relacionamento com Deus só para o domingo, durante o culto, ou só na quinta, ou só na terça, para quem vem na terça, ou aqueles momentos pequenos que nós temos diariamente. Quanto tempo você gasta diariamente para ler a Bíblia? Quanto tempo você gasta diariamente lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta diariamente orando, falando com Deus? Eu já falei aqui, outros pregadores já falaram. Se nós levarmos em conta que nós temos 24 horas todos os dias, deveríamos, como cristãos, não que façamos isso, mas a gente deveria orar pelo menos 10% desse tempo, ou seja, 2 horas e 40 minutos aproximadamente, todos os dias. Ah, pastor, mas orar todo dia 2 horas e 40 minutos realmente é difícil. E é interessante que eu particularmente, como gosto de estudar, gosto de ler, confesso que eu não havia ainda ouvido falar de um grande pregador do século XVIII chamado George Miller. Eu nunca tinha ouvido falar desse irmão. E eu pesquisei a história dele, porque eu ouvi um pequeno vídeo falando dele. Ele foi um pastor missionário, que ele nasceu em março de 1805, 27 de março, só faltava ser dia 28, né, Tati? Mas nasceu dia 27 de março de 1805, na Alemanha. E a história dele é interessante, porque ele tornou-se um homem muito notável, porque ele exercia uma dedicação muito grande
para crianças desamparadas. Ele, antes de morrer, ele orava muito. E ele disse que ele chegou num estágio de oração com Deus tão grande, que ele lembra no final da vida dele, nos últimos anos, ele falou assim, pelo menos umas 5.000 orações que eu fiz, Deus atendeu. Eu hoje tenho feito para Deus uma oração, vamos falar por umas 50 coisas. Se Deus atender 4, para mim já está bom. Já vai mudar muito a minha vida. E é interessante que esse pastor, evangelista, ele não era cristão. Seus pais não eram cristãos. Ele cresceu tal, começou a ter uma vida complicada, foi preso aos 16, 17 anos de idade, porque cometia atos que infelizmente a sociedade não aprovava, até que na prisão ele ouviu falar de um grupo de pessoas que se reuniam numa determinada casa, e um dia ele foi convidado, mesmo preso, ele conseguiu sair da prisão, teve uma autorização e foi, e nesse culto caseiro, ele conheceu Jesus, ele entendeu o chamado de Jesus para a vida dele, e dali em diante ele mudou a vida, se tornou um homem assim, tremendo. O seu pai investiu financeiramente nele, viu que ele tinha potencial, ele foi parar na Universidade de Halle e se tornou lá um grande teólogo e pregador. E é interessante que a história dele diz que ele entrava no seu quarto para orar, para falar com Deus, ele buscava Deus todos os dias, constantemente. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ele leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. Ele leu a Bíblia toda cerca de 200 vezes, e 100 dessas vezes ele leu a Bíblia de joelhos. Só para você ter uma ideia que tipo de relacionamento esse homem tinha com Deus. Ele se casou, começou um trabalho com a esposa dele para assessorar crianças abandonadas, começou a pegar crianças, principalmente meninas, 40 meninas ele começou, junto com a esposa, a cuidar, a tratar, a abençoar. Esse movimento foi crescendo, e depois de alguns anos, ele tinha 5 lugares grandes que atendiam 20.000 crianças por mês. Ele tinha uma dedicação muito grande, e ele confiava em Deus, confiava a ponto de, por exemplo, faltou dinheiro para pagar as contas, ele falou, poxa, e agora? Não, ele nunca teve essa questão de falar assim, e agora? Como é que eu vou fazer? A história dele é interessante, que quando faltava dinheiro para o aluguel, quando faltava dinheiro para algumas contas, ele disse que entrava no quarto, orava e falava, Deus, estou aqui, a obra é tua, é o Senhor que sustenta, por favor, faz um milagre. E já no mesmo dia ou no outro dia, Deus fazia um grande milagre, aparecia a pessoa com dinheiro, doava e pagava as contas e tudo mais. Teve uma vez, ele conta, que durante uma noite ele pedia ao Senhor mantimentos para esse tipo de orfanato, que cuidava de quase 20.000 crianças. E ele orou e falou, Senhor, está faltando mantimento. E aí, como é que eu faço? O Senhor é o Deus provedor. Ele diz que na manhã seguinte, conta a história dele, ele recebeu doações de alimentos com tanta abundância, que ele tinha ali, essa alimentação que ele ganhou, durou um mês inteiro. O que ele ganhou durou um mês inteiro alimentando todas aquelas crianças. Enfim, depois de dedicar a sua vida a isso, felizmente a sua esposa faleceu, aos 69 anos de idade, e tem gente que acha que está com 60, 65, já está velho, né? Com 69 anos de idade, ele começou a pregar pelo mundo afora. E
Quando perguntavam para ele, como é que você vai fazer, como é que você vai para lá? Ele falou, olha, Deus não desampara aqueles que constantemente o buscam. Como Jesus falou, Deus jamais vai deixar de abençoar quem o busca de manhã, de noite, constantemente. Se Deus atendeu, ou seja, se o juiz atendeu o pedido daquela mulher que perturbava ele, Deus não vai deixar de atender aqueles que o buscam de dia e de noite constantemente. Ou seja, por certo, nós nunca vamos chegar aos pés desse grande homem. Eu já admirava alguns grandes pregadores do século XVIII, XIX, admiro alguns aqui do século XX, mas confesso que esse eu não conhecia e agora passei a admirá-lo. Se um dia puder acontecer isso nos céus, se eu puder conhecê-lo e apertar a mão, eu gostaria. Assim como o Pedro, Tiago, João, Moisés e tal. Nós falamos assim, mas vai demorar muito, não tem problema, é a eternidade, então vai dar tempo de apertar a mão de todo mundo, falar com todo mundo, amém. Para a gente entender o que eu quero ministrar nessa manhã aos irmãos, a gente nunca vai chegar a ser que nem George Miller. Vai ser difícil, não impossível. Porque, como eu disse no começo, a maioria das coisas que acontecem, seja espiritualmente, financeiramente, seja a vida sentimental, a vida profissional, tudo depende de nós. Como nós entendemos a vida, como nós entendemos a palavra de Deus, como nós praticamos a palavra de Deus, como nós nos relacionamos com Deus. Porque Deus, irmãos, lembre-se, Deus está sentado no seu trono de glória, tem arcanjos, querubins, serafins, anjos passeando do lado dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche o templo. Deus tem todo o poder nas suas mãos. Deus é Deus, Deus não muda. Antes do mundo existir, Deus já existia. Deus é Deus, ponto. Então, Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. E nessa jornada que nós temos nessa terra, nós temos a oportunidade e o privilégio de ler a Bíblia. Aqui no Brasil, a gente ainda pode ler a Bíblia. Em outros países não, mas aqui nós podemos. A gente pode ler a Bíblia todos os anos. Um dos pastores que esteve aqui no aniversário da igreja, acho que o pastor Vanderlei, se eu não me engano, lá de Guaratinguetá, ele disse, na nossa igreja a gente lê a Bíblia todo ano. E quanto mais a gente lê, mais bênçãos do Senhor, revelações do Senhor chegam à nossa vida. Mais a gente aprende, menos a gente peca, menos a gente se envolve com esse mundo. Porque se nós tivermos sabedoria suficiente para administrar a nossa vida nesse mundo, a gente vai usufruir dele, mas a gente não vai depender dele. Nós vamos depender de Deus, porque Deus tudo provém. Deus é maravilhoso, Deus é bom, como a gente canta, Deus é tremendo, Deus está conosco, Deus anda com a gente, enfim, depende de nós. E é isso que eu quero despertar em você nessa manhã, dizendo isso. Cuida da sua vida. Cuide da sua vida espiritual, depende de você, você que precisa. Obrigado. E para a gente entender melhor isso, eu quero ler um texto da palavra com você. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí o livro de Provérbios, no capítulo 3. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3. Ou como diriam os cariocas, 3. O homem mais sábio dessa terra recebeu sabedoria suficiente do Senhor para escrever e viver o que ele escreveu. E infelizmente, no final das contas da vida, ele acabou botando os pés pelas mãos. Mas enquanto ele tinha consciência e sabedoria suficiente para lidar com a vida, ele aprendeu muito e viveu o melhor dessa terra. Provérbios capítulo 3, ele deu uma dica, guarde isso no teu coração. Versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei,
mas guarde no coração os meus mandamentos. Por quê? 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 4, uma vez que você fez isso, entendeu isso e está vivendo isso, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Versículo 8, isso, temer ao Senhor, evitar o mal e não ser sábio aos seus próprios olhos, isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos ossos. Versículo 9, ele diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Versículo 11, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 12, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Versículo 13, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. 14, por quê? 14 ele diz, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Versículo 15, a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. 16, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. 17, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. 18, a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Versículo 19, por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Versículo 20, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Versículo 21, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão 22 vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. 23, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. 24, quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. 25, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Por quê? 26, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. 27, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. 28, e o último desses que quero ler, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Só até aí. Salomão, quando escreveu esse provérbio, estou falando de um homem muito inteligente, muito sábio, que vivenciou o que ele escreveu. Eu já falei aqui, eu procuro pregar o que eu vivo. Eu não gosto de ficar pregando teoria. Teoria é fácil pregar. Você tem que pregar o que você vive. E Salomão escreveu aqui o que ele viveu isso. Ele teve sabedoria suficiente para discernir os tempos, discernir os momentos em que devia se relacionar com um, com outro.
O reino de Salomão, ou o reinado de Salomão, segundo a Bíblia, Deus o protegeu de ter guerras, de passar por guerras como seu pai Davi. Enquanto Salomão foi um homem obediente, como ele próprio escreveu aqui, sábio, Deus o abençoou, Deus prosperou. Ele escreve aqui no final desse texto: se alguém chegar em você e pedir ajuda, não fala para ele voltar amanhã, não, abençoe, ajude, de alguma forma, com pouco que seja, abençoe. Não diga para o seu irmão, volte amanhã, não, faz alguma coisa hoje. Ou seja, Salomão tinha uma sabedoria, que no seu relacionamento com Deus, era alguma coisa assim, talvez, me permita usar isso, parecido como de George Miller, parecido como de outros grandes pregadores do século 18, 19, 20, como Martinho Lutero, que lá para o século 15 aproximadamente, conheceu Deus na sua essência através da palavra, não aceitou mais viver aquela situação, falou: não, vocês estão vendendo salvação, vocês não podem vender salvação, salvação é de graça, Jesus já deu, ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Bateu de frente com a igreja católica da época, os papas da época quiseram matá-lo, excomungaram a ele, mas ele permaneceu firme, porque ele conheceu Deus. Quando você conhece Deus e a sua essência, as outras coisas perdem valor para você. Você não deseja mais ter coisas. Poxa, pastor, como assim? Porque você sabe que você tem um Deus provedor de todas as coisas, quando você se relaciona com Ele. Ou seja, o que eu quero te chamar a atenção nessa manhã, me permita essa expressão, chamar a atenção, é levá-la a entender que você precisa cuidar da tua vida espiritual. Se você pretende passar a eternidade com Deus, você precisa cuidar da tua vida espiritual. Você precisa tomar alguns posicionamentos espiritualmente falando. Meu irmão, minha irmã, é só você ler Bíblia. A vida espiritual é mais real do que essa vida humana, de matéria que a gente vive. O que acontece na dimensão espiritual, e Paulo relatou, Daniel relatou, são coisas assim tremendas, fantásticas e até temerosas. Mas Deus tem permitido que a gente se relacione com Ele, que a gente aprenda a se relacionar todos os dias. Eu já disse aqui, existem alguns caminhos, lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você conhece mais sobre Deus. Quando você ora, você se aproxima mais de Deus. A questão é que as pessoas só se relacionam com Deus, só lê Bíblia no domingo, quando está na igreja. O outro tempo que você tem, você às vezes está ocupado, entre aspas, trabalhando, nada contra, você tem que trabalhar, se divertindo com a sua família, nada contra, você tem que se divertir, só que você precisa parar de gastar tempo com coisa fútil, coisa que não acrescenta nada na tua vida. Por isso você precisa cuidar da sua vida espiritual. Por isso li esse texto de Salomão. Por isso tenho alguns conselhos práticos desse texto para compartilhar com você que está aqui, você que assiste nessa manhã de domingo. Primeiro conselho para você é: confie em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se eu perguntar agora, irmão, você confia em Deus? É óbvio, todo mundo vai levantar a mão. Eu confio, claro, confio. Até que ponto você confia em Deus? Porque Salomão escreveu no versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. As pessoas que nos rodeiam diariamente, as pessoas com quem a gente se relaciona, no trabalho, em casa, vizinhos, na rua, elas conseguem ver em nós alguém que realmente confia em Deus, alguém que realmente, quando abre a boca, sai uma palavra diferente. E como assim? Bom, vou te dar um exemplo. Você está com uma enfermidade, você está com uma causa na justiça, aí você conversa com as pessoas quando ouvem a tua conversa, em vez de
Oh, legal, pô, ainda bem que você tem um Deus. Não, ao contrário, as pessoas às vezes elas olham para você e falam assim: coitado, né? Coitada, é crente, mas você vê que ignorância, que coitado. Depende do que você fala, depende de como você se relaciona com Deus. Você está vivendo um momento difícil? Pô, muita gente está. Como você trata isso com as pessoas que estão olhando para você? Como as pessoas te enxergam? Com alguém que confia em Deus? Não, eu estou passando um momento difícil financeiro, mas eu sei que Deus vai resolver. Eu confio em Deus, eu sou fiel a Ele, entrego meus dízimos, entrego as minhas ofertas, adoro a Ele, busco. Deus vai abrir uma porta, não sei de onde, não sei como, mas Deus vai fazer. Ponto, eu creio, acabou, eu estou convicto disso. Você está com uma enfermidade? Sim, eu estou vivendo um momento de enfermidade. Como sexta-feira nós fomos visitar aqui um adendo, nosso irmão Jefferson, ele estava lá numa UTI, né? Estava bem, assim, lúcido, e ele disse: não, confia em Deus, eu estou confiando, eu sei, eu vou sair daqui e tal. Isso que é legal, você visitar uma pessoa, ela não está lá morrendo, eu vou morrer, vou deixar tudo para meu filho e tal. Não, está confiante. Por quê? Porque sabe que tem um Deus. É isso que eu quero te despertar nessa manhã. Você tem um Deus, e não é qualquer Deus, é o único Deus vivo e poderoso. Se existe alguém que pode fazer alguma coisa por nós, é esse Deus vivo e poderoso. Só que a gente está chegando num tempo que a gente precisa confiar mais em Deus do que nas coisas, do que no governo, do que nas pessoas. O governo, as pessoas, elas nos decepcionam. As coisas, elas acabam, elas são destruídas. Quantas pessoas, infelizmente, agora no sul, perderam tudo? A água chegou e invadiu tudo, perdeu tudo. Quer dizer, essas pessoas que tinham o coração nessas coisas, perdi tudo. Poxa, pelo menos você está vivo. A pior coisa do mundo é você perder a vida. Mas você perdeu coisa, você trabalha, Deus abençoa, você conquista de volta, ponto. Você precisa aprender, eu preciso aprender a confiar em Deus, lançar sobre Ele as nossas dificuldades, adversidades, como Jó, como Daniel, como Isaías, Jeremias, como os grandes homens e mulheres do passado. Por quê? Porque a cada dia que passar daqui para frente, as coisas que estão acontecendo estão se fechando. A volta de Jesus está chegando, ela está ficando cada vez mais próxima. É só você olhar o mundo, as coisas que acontecem no mundo, coisas que a Bíblia diz que iriam acontecer, já estão acontecendo. Ou seja, ou eu agora desperto para a vida espiritual e sirvo a Deus, e levo o quanto eu puder de pessoas para conhecer esse Deus, que está em mim, que mora em mim, que me salvou, que me purificou, que me perdoou, e eu tenho tanta gratidão por tudo que Ele já fez, que eu mostro Jesus através da minha vida, para que as pessoas olhem para mim e para você e falem assim: pô, eu estou vendo alguém que é diferente dos crentes que tem hoje em dia. Não que a gente seja melhor do que ninguém, não é isso que eu quero dizer, mas nós podemos nos relacionar melhor com Deus. Primeiro ponto, como Salomão escreveu: confie no Senhor de todo o teu entendimento. E é incrível que só quando a barca está afundando, o avião está caindo, só quando o carro passa, tira uma fininha de você, quando vem uma enfermidade, só nessa hora você fala: ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Você não precisa ficar chorando diante de: ai, tem misericórdia de mim. Você pode se relacionar todo dia com Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez por você. Deus já fez alguma coisa por você? Amém. Agradeça mais. Tem entendimento suficiente para se relacionar, agradeça a Deus. Adore a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Porque eu sei que Deus faz, Ele é Deus, Ele tem todo o poder nas mãos. O problema é que as pessoas hoje, elas duvidam muito da palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, e isso é bíblico, o que existe de questionamento em relação à palavra hoje, a Bíblia, é uma coisa louca por aí fora.
Ah, não é bem assim que está escrito. Não, a tradução. Não, é porque aquela versão. Irmão, tem Bíblia hoje que arrancaram textos para agradar essa fatia da sociedade que vive uma outra vida, para não falar besteira aqui, né? Essa fatia da sociedade que até abriu igrejas para eles se relacionarem com Deus na loucura que eles estão. Romanos fala sobre isso, Coríntios fala sobre isso. A loucura que essas pessoas estão vivendo hoje é tão grande que para eles é normal 2 homens juntos, 2 mulheres juntos, se beijando na igreja. Ah, adoro a Deus, porque Deus quer meu coração. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva uma vida digna. Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Evo. Você precisa ter esse entendimento. Mas sabe o que é? É que eu nasci assim. Nasceu nada. Para de ser tonto. Para de ouvir o que os outros dizem. Veio aí uma cantora para o Brasil que está aí, que é uma coisa também, só no Brasil parece que acontece essas coisas, né? Gastaram 20 milhões de reais para pagar e montar o show da cantora, para cantar uma noite lá no Rio de Janeiro. Montaram uma estrutura de ferro para ela sair do hotel, e caminhar por essa estrutura para chegar na praia, para não passar ali no meio do povo, porque ela é artista. E essa artista, para não falar outra coisa, tem pactos aí com os demônios, com o diabo, com o Satanás. O show dela, se você assistir, você vê as imagens, as coisas que ela faz. E eu estava vendo um pequeno vídeo dela no Instagram que colocaram, me chamou a atenção. Ela falando: olha, você é o que você quiser, você pode ser o que você quiser. O importante é você amar. E essas ideias que esses grandes cantores, cantoras aí que tem uma influência muito grande sobre os mais jovens, falam, e os mais jovens começam a acreditar. Não, é isso aí. Não, pera um pouquinho, lê Bíblia. Leia a Bíblia. Pecado continua sendo pecado. Homem com homem não dá, não rola. Deixa 2 homens numa ilha, vê se eles conseguem se reproduzir. Deixa 2 mulheres numa ilha, vê se elas conseguem se reproduzir. Só se for com macaco. Não consegue, porque Deus fez homem e mulher. Ponto. Deus não se engana, Deus não erra. Ah não, eu nasci homem, mas eu sou mulher. Deus não se engana. Não sei nem porque eu estou falando sobre isso. Deus me perdoe. Não está aqui no meu script. Mas eu acho um absurdo hoje pessoas e igrejas, até igrejas que se dizem evangélicas, que estão se tornando igrejas inclusivas, né? Não, vamos deixar ele se incluir aqui e tal. Meu irmão, pode entrar qualquer um, como já entrou vários aqui ao longo desses anos. Seja homossexual, seja lésbico, já entrou aqui, sentou, ouviu, só que ouviu a verdade. E quando ouve a verdade, a pessoa tem 2 atitudes: ou ela muda, ou ela continua vivendo a vida e vai embora. A maioria foi embora. Ou seja, a gente tem que pregar a verdade, com muito amor, com muito carinho, mas pregar a verdade. A pessoa está precisando de apoio, vamos dar apoio, vamos orar e tal. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que aprender a se relacionar melhor com Deus. A gente tem que buscar mais a Deus. A gente não pode aceitar o que estão querendo colocar goela abaixo do nosso cristianismo puro e verdadeiro. Evangelho de Jesus liberta, salva, cura, transforma. Se não acontecer isso, não é evangelho. Evangelho traz nova vida. E Jesus disse: eu vos trago vida e vida com abundância. Pastor, por que eu não estou vivendo isso? Porque você não se relaciona com Deus, você não busca sabedoria. A Bíblia diz para você pedir sabedoria a Deus, que Ele dá para você de graça. A todos que pedem, Tiago escreveu. Salomão pediu sabedoria, Deus encheu ele de sabedoria. Para quê? Para ter uma vida melhor. Aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a se relacionar com o mundo, aprender a entender as situações. Ou seja, primeiro, confie em Deus. Segundo, correr aqui senão não dá tempo. Tudo bem para vocês? Posso continuar falando? Amém. Obrigado. 2, estabeleça algumas prioridades espirituais na tua vida. Como assim, pastor?
Provérbios capítulo 3, versículo 6, Salomão escreveu assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Como é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? Levanta de manhã: Senhor, hoje eu vou fazer negócios. Senhor, hoje eu estou precisando, Senhor, que sejam negócios abençoados. Se for negócios escusos, se for esse negócio de propina, Senhor, eu não quero. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode abrir portas maravilhosas. Você vai sair para trabalhar: Senhor, hoje eu quero trabalhar honestamente. Quero ganhar meu dia honesto, quero fazer o melhor. Ponto. Como uma irmã aqui da nossa igreja, que é professora, os professores mês passado fizeram greve, ela falou: não, eu vou trabalhar, porque eu não preciso de greve, eu estou ganhando, graças a Deus, está tudo bem para mim. Ficaram todo mundo doido contra ela, mas depois perderam, né? Foi descontado no salário, os tontos que fizeram greve. Ah, mas eu quero greve e tal. Irmão, aprenda a se relacionar com Deus. Deus é que te sustenta. Algumas coisas você precisa reconhecer Deus nos seus caminhos. Pense em Deus em tudo que você for fazer. Já falei aqui para os casais, namorados: você vai namorar? Ora! Eu me lembro de um casal, há muito tempo atrás, que esteve aqui na igreja, ia começar a namorar. E ela já tinha tido problemas, já tinha se envolvido com outro cara e tal, enfim. Aí a primeira coisa que eu falei quando eu vi ele veio falar comigo, falou: pastor, a gente está querendo namorar, né? Eu falei: mas namorar do jeito cristão? Aquele negócio de pegar na mão, dar beijo, né? Quando o negócio começa a esquentar, você toma uma coca gelada, esfria, né? É desse jeito? Porque você sabe, moça, você já teve problema, né? Ah, não, é desse jeito. É desse jeito, tá bom. Vamos orar aqui: Senhor, abençoe esse casal, a unidade deles, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas, abençoar, amém, beleza, tá, glória a Deus. 5 meses depois a menina ficou grávida. Aí você olha e fala assim: meu Deus do céu, acho que eu sou tonto de ficar gastando tempo com pessoas assim. Porque você não ora para fazer as coisas, você não pede a Deus discernimento, você não tem relacionamento com Deus, você só vai na igreja. Você não cuida da tua vida espiritual, você não sabe que isso é errado, que é pecado. Como Paulo escreve lá em Coríntios, capítulo 7, 8, você está fervendo, casa, senão você vai pecar. Mas você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Deixe que o Senhor sempre seja a sua motivação em tudo que você fizer. Coloca Deus no teu caminho, fala com Deus. Você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar um café, ora, agradeça a Deus. Coloca Deus ali no meio da comida. Como assim? Senhor, abençoe esse alimento, Pai, em nome de Jesus, que traga vida, que traga saúde, que nunca falte para a gente, em nome de Jesus. Ore, coloca Deus ali. Você vai dormir? Deus, nós vamos dormir. Senhor, dá uma noite de descanso abençoada para a gente. Você mora perto do baile funk, fala: Senhor, dá um outro lugar para esses caras zoar. Vai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Deus, tem misericórdia. Entendeu? Não fica jogando praga. Deus, manda um raio no meio do baile funk, Senhor, para queimar todo mundo. Não vai acontecer isso. Vai acontecer se você orar ao contrário, abençoar. Senhor, arruma outro lugar para eles, tá? Lá longe, aqui, em nome de Jesus. A Bíblia, Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não é buscar a igreja. O reino de Deus é o reino. A igreja faz parte do reino. Só que a tua vida, a minha vida, os nossos irmãos, faz parte do reino. Eu já falei aqui, quanto mais você se dedica pelos outros, menos problemas você tem. O problema é que as pessoas vão arrumando problemas e se envolvendo, que chega uma hora que ele não está cuidando nem dele nem dos outros. Então, que área da nossa vida a gente tem colocado Deus? Que eu já falei aqui, né? Vou tratar sobre isso aqui rapidamente. Porque quando você começa a ganhar muito dinheiro, Deus cuida de tudo, menos do seu bolso. Porque senão o bolso mando eu, né? Aí você começa a classificar coisas, pessoas. Deixa Deus cuidar da tua vida. Salomão escreveu sobre isso: honre ao Senhor com todas as primícias da tua renda. Honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda.
Põe Deus no meio do teu dinheiro, do que você ganha, honre a Ele, seja fiel a Ele, apresente o seu dízimo, a sua oferta a Ele, e depois, porque sempre depois, o problema é que as pessoas põem antes. Primeiro eu quero ganhar para depois dar. Não, é dai e ser-vos-á dado. Salomão disse: honre o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e Deus depois vai encher os teus lagares. Você vai ver a bênção dele vindo sobre a tua vida, a prosperidade do Senhor. Por quê? Porque você não está ligado nisso. Se você não consegue dar um dízimo, você acha que Deus vai dar riqueza para você? Ô pastor, pegou pesado. Não, você não tem jeito que consegue dar uma oferta. Você acha que Deus vai deixar você rico? Deus não vai deixar você passar fome, mas abençoar a tua vida, que quanto mais você tem, mais você se desprende, mais você abençoa pessoas, vidas, igreja, família. Deus é assim, Ele quer agir através de você e de mim. Só que nós precisamos nos relacionar com Ele de tal forma que isso não se torne um empecilho. Amém? Posso ouvir o amém? Amém. Muito bem. Por último aqui, eu tenho mais coisas, mas eu vou encerrar aqui falando sobre essa questão de Provérbios 3, 7 e 8. Seja espiritualmente saudável. Tenha uma vida espiritual saudável. Como assim? Salomão explica: não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Você pode fazer, você é capaz, você não é tonto, você não é ignorante. Você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Você sabe discernir o que é bom e ruim. Você sabe, você tem isso na tua mente. Quando a gente conhece Jesus, Ele nos dá ainda uma capacidade espiritual da gente discernir o que é certo e o que é errado, o que eu devo falar, o que eu não devo. Como é que você pode te dobrar os joelhos e falar: Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor abençoe, e depois durante o dia você está na rua: ô seu F, ou vai lá para a Avenida Itaberaba, 4.330, como é que você pode, não dá para jorrar da mesma fonte duas águas. Você tem que aprender a agradecer mais a Deus, guardar mais a tua língua na boca, parar de ficar falando mal, parar de ficar falando de comentários, inventando história, tomando partido. Para com isso. Se tiver que tomar um partido, tome o partido do Evangelho. O Evangelho é que te sustenta. Jesus é que cura, que liberta e que guarda. Ou seja, Salomão disse: se você não ser sábio aos seus próprios olhos, se você temer ao Senhor e evitar o mal, isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Interessante que teve um outro escritor que eu conheci, dando uma estudada, vasculhada, chamado Joseph Edison. Ele era um escritor inglês do século XVIII. Ele escreveu num dos seus livros, já que o corpo e a alma estão bem interligados, quando a sua alma adoece, isso reflete no seu corpo. Isso a ciência explica, a psicanálise explica, né? Se tiver uma mente ruim, vai influenciar o teu corpo. Jesus falou sobre isso. Se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ser cheio de luz. Depende de você. Como você enxerga a vida? Como você se relaciona com Deus e a vida que você está vivendo? E ele escreveu um dos seus livros tratando este assunto. Abençoou pessoas pelo mundo afora, falando exatamente disso. Você precisa viver uma vida espiritual mais saudável. Não é esse negócio que tem por aí, que os crentes se jogam no chão, Homem-Aranha sobe na parede, rodopia, e se joga para lá, e dá cabeçada, e hoje em dia é um tal de jogar água, de cuspir, recebe a unção. Já pensou se eu começar aqui, recebe a unção, pelo amor de Deus, é cada loucura, e o povo, estou recebendo, o que? Um cuspe na cara, né? Porque não tem outra coisa. E inventam um modo, o povo está assim hoje, tudo doido. Tem uma vida espiritual saudável, você não precisa disso. Jesus já pagou o preço na cruz por você e por mim. Jesus já nos salvou, já perdoou os nossos pecados. O seu Espírito habita em nós.
Ah, pastor, mas quem fala em língua, que isso é cheio do Espírito. Irmão, tem muito cara que fala em língua e é picareta, está devendo as cuecas por aí, dando golpe nos outros, e fala em língua na igreja. É aquela história que eu já falei aqui, né? Uma vez o cara foi na igreja, ou foram orar por ele numa dessas igrejas, e falou, fala em língua. E ele lá, fala em língua, fala em língua, fala em língua. Ele, língua. Porque para essas pessoas precisa falar em línguas. Irmão, o Paulo escreveu sobre isso, quer falar em línguas. Se tiver alguém para interpretar, serve para a igreja, senão só para você, você não precisa ficar gritando, é para você, fala em línguas, mas é para te edificar. Se for para edificar a igreja, Deus vai levantar alguém que interprete as línguas, para que não haja confusão. Mas existe confusão, porque as pessoas não têm entendimento, elas estão doidas hoje. Cuidado, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida espiritual saudável. O que é vida espiritual saudável? Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode ler a Bíblia em qualquer lugar, em qualquer momento. Você pode abençoar pessoas aonde você estiver. Você pode ser a bênção de Deus aonde você estiver. Mesmo na sua simplicidade, você pode ser uma bênção de Deus se você tiver uma vida espiritual saudável. Para com esse negócio, com esse frisson que tem hoje em dia. Pelo amor de Deus, tenha uma vida espiritual saudável. O Deus vivo que nós servimos, Ele está conosco aqui, Ele está conosco em casa, Ele está conosco no trabalho. Mateus 28:20, Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Encerro aqui dizendo o seguinte, irmãos, depende de Deus. Depende de Deus? Depende de quem? De nós. Resta saber que tipo de vida espiritual você quer viver. Se próximo de Deus, se essa vida que muitos levam hoje. Eu vou na igreja, eu chego lá, ai, senti Deus, senti Deus, ai, glória a Deus. Aí vai embora triste, chega em casa, começa a reclamar, começa a falar mal, vai trabalhar, oh meu Deus, que porcaria de vida que eu tenho que trabalhar, Jesus amado. Não, se você tem uma vida espiritual saudável, você levanta de manhã já no gás. Como assim no gás? Primeira coisa que você faz, eu vou orar. Eu levanto, Deus, obrigado, porque eu acordei. E acordei bem, ó. Movimento os braços, movimento as pernas, consigo levantar. Vou lá no banheiro, abro a torneira, tem água para lavar o rosto. Tem uma escova para pentear o cabelo. Tem pasta de dente com uma escova para escovar o dente. Sim ou não? Tem uma toalha para enxugar o rosto. Tem uma roupa para vestir. Tem um desfedorante para passar no corpo e trabalhar ou viver o dia, né? Porque tem uns que usam desodorante, outros desfedorante, que fede mais do que cheira, né? Enfim, mas amém. Você sai para trabalhar, você toma um café, você come um pedaço de pão, alguma coisa. Você pega um ônibus lotado, meu Deus, o ônibus estava super lotado. Mas é aquele ônibus grandão que você cata no lugar aqui, ar-condicionado, né? Vai viver há 30 anos atrás, pegar o CMTC lotado. Vai lá para você ver. Você ia dar graças a Deus que tem um ônibus hoje, grande, alto, né? Principalmente para mim, e ar-condicionado, ainda fica reclamando. Irmão, vamos viver uma vida espiritual melhor. Cuide da sua vida espiritual. Chega na hora do almoço, você vai comer. Você tem coisa para comer. Você tem dinheiro, vale que seja lá da sua empresa para você comer. Sim ou não? De tarde você toma um cafezinho. Alguns até à noite, ou a maioria jantam. Quem jantou ontem à noite aqui? Levanta a mão. Sem constrangimento, eu não vou tirar o sarro, não, eu estou perguntando, calma. Eu sei também que tem muitos irmãos que não levantam muito a mão, porque está na hora de Deus chamar, né? Então ele só levanta assim, né? Se levantar muito, Deus chama, né? Enfim, a gente tem que agradecer, a gente tem que viver isso. Deus tem provido para nós recursos. Deus não tem deixado faltar ar. Você não precisa de um negócio para você respirar. Você pode, e o ar vem no teu pulmão.
vai visitar os hospitais. Um desses escritores aqui, ele disse o seguinte: em vez de você levar os teus filhos, para quem tem filhos, em vez de você levá-los para Disneylândia, para o shopping e tal, leva eles para o lixão. É de graça, a entrada é franca, e chega lá e mostra aqueles entulhos que tem. Mostra para eles: isso aqui um dia custou uma grana preta, está aqui, ó, tudo jogado e tal. Para de colocar o coração nessas coisas, coloca o teu coração em Deus. Teve um grande pregador, não tive tempo de citá-lo aqui, mas ele viveu solteiro durante a sua vida inteira, nos Estados, lá na Inglaterra, e ele morou no mesmo apartamento 35 anos, tinha só uma cama, a mesma cômoda, o mesmo fogão. Ele viveu 35 anos solteiro, assim, pregando o evangelho e tal, no mesmo lugar, com a mesma coisa. Ele não tinha essa loucura: eu preciso comprar, eu tenho que comprar, essa é a única oportunidade da minha vida. Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Você tem a oportunidade todos os dias de agradecer a Deus até pelo que você já tem. Amém? Então, cuida da sua vida espiritual, busque mais a Deus. E o bom disso tudo é que Ele está aqui nessa manhã com a gente.